com um encontro muito especial, que é o Clube de Leitura de Literatura Japonesa, que a 451 tem com a Japan House São Paulo. É um projeto que já tem 8 anos. Eu estava até besta aqui com a Natasha, conversando no bastidor. 8 anos de Clube de Leitura, todo mês a gente lê um livro japonês publicado no Brasil. Então é uma alegria muito grande ter esse encontro presencial, que já é uma tradição anual. Pela segunda vez acontece aqui e vai acontecer por muitos anos ainda. Então eu vou convidar para o palco a nossa querida Natasha Barzag Genem, minha querida amiga mediadora, junto comigo, do Clube de Leitura. Natasha. Olha, ou aqui, onde você prefere. Você pode ficar à vontade. E a nossa convidada especial, porque no formato do nosso Clube de Leitura, a gente convida todo mês o que a gente chama de um grande leitor, né? Que é uma pessoa das artes, da cultura, da literatura brasileira, que lê esse livro junto com a gente e traz algumas chaves de leitura para discutir conosco. Então eu chamo aqui Marina Persson. Marina, seja bem-vinda. Palmas para Marina. Marina, jornalista, cineasta. Pode se sentar aqui, por favor. A Marina, vocês conhecem, né, da MTV, conhecem da Rádio Eldorado, da finada Rádio Eldorado, onde ela tinha o Cine Drops, que era esse quadro incrível que sempre trazia uma música de uma trilha sonora, de um grande filme. Uma canção, sempre uma canção. Uma canção. E é uma espécie de clube de leitura, vamos dizer assim, né? Porque era uma rede de filmes que você trazia e trazia uma música. E é isso que a gente vai fazer aqui um pouco, falar um pouco de cinema, falar de literatura japonesa com vocês. Eu estou, assim, comovido, Natasha, de ver alguma daqueles rostinhos que ficou no nosso Zoom. Eu não sei se eu estou com problemas de visão, mas estou vendo até o Takashi ali. O Takashi ontem já veio. O Takashi e a Annali já estavam ontem na abertura da exposição da Japan House. Aproveito para convidar todos para virem visitar a nossa exposição recém-inaugurada. Eles estavam ontem à noite, falaram que vinham os dois, quer dizer, estão assim no mesmo ritmo que eu. Que alegria, Takashi, o Carlos está ali também. Denise, nossa recente aquisição no Clube de Leitura, terceira vez. Quem mais está aqui, gente? Levanta quem participa aí do Clube de Leitura todo mês. Sejam bem-vindos e bem-vindas. Estou muito feliz aqui de estar com vocês. Nessa dinâmica, então, nós vamos ter a participação do público, certo? Como todo Clube de Leitura. Então, ao contrário da dinâmica que a gente tem aqui na Feira do Livro, em todas as mesas, vocês vão poder participar com o microfone, tá? Então é só fazer as inscrições. A nossa equipe está ali. Tá certo isso? E aí entra na fila e vem fazer suas considerações. É isso, Natasha? Tem também um pedido da Japan House, tem um QR Code aí que foi entregue para vocês, que a gente vai pedir para vocês acessarem. Acho que é uma inscrição só para ter uma lista de participação para a gente depois também. Maravilha. Então vamos. Onde é que está esse link? Foi entregue num sistema bem analógico, assim, foi um papelzinho cortadinho com QR Code. Maravilha. Então vamos preencher o cadastro aí para a gente estar sempre juntos no Clube de Leitura. E aí? Pode beber essa água aqui? Oi? Pode beber essa água? Pode beber, pode levar. Você quer levar a caneca também? É isso? Senti era minha segunda pergunta. Senti o seu olhinho brilhando, claro. Essa é potável. Quer que eu beba linda, também, para mostrar que ela não... É lindo. Isso, bebe primeiro. Mas é que você tem que beber dessa aqui para ver que não está aí. É isso. A verdade é que a gente vai beber e vai comer aqui também hoje. Daqui a pouco eu já explico por quê. Mas e aí, Marina, literatura japonesa, você é uma aficionada, você lê de vez em quando, nunca tinha lido um livro japonês, qual que é a sua relação? Nossa, boa pergunta, não imaginava que você ia começar com essa pergunta, eu agora vou ter que pensar. Eu lembro quando eu era, não é literatura japonesa, mas é sobre o Japão, um livro que eu li que me marcou muito na minha adolescência, nem sei se era apropriado para a minha idade, tá? O Shogun, e do James Clavell ou Clawell, não sei. Teve agora uma adaptação até para a televisão, e já explico por que eu não assisti a adaptação, apesar do livro ter me marcado muito e eu ter sido muito... O Shogun é um toletão desse tamanho aqui, assim, né? E aí eu li um volume só e era assim, era muita história de samurai, muita coisa da cultura japonesa histórica, assim. E fiquei muito fascinada com o conteúdo do livro na época.
E a cultura japonesa como um todo sempre foi muito presente na minha vida, porque eu sou nascida e criada em São Paulo, que, como vocês sabem, é a maior cidade japonesa fora do Japão. E sempre estudei com pessoas da comunidade, sempre comi muita comida japonesa, sempre gostei muito de tudo, tudo. Tinha um pai da minha amiga que cozinhava super bem, a gente frequentava a casa dele, ele fazia uns sukiyakis incríveis, umas coisas. Então, sempre gostei de ir na liberdade, sempre, sabe, a cultura japonesa sempre foi uma coisa muito presente na minha vida. Mas especialmente literatura japonesa, sim, já li. Murakami. Murakami muito, sim. Mishima também. Já li isso tudo. Olha, e não é de hoje, então, com certeza, sim. Mas primeira vez que eu leio o Dorian Sukegawa. Maravilha. Então você não está exatamente lost in translation para falar aqui dentro do seu campo de atuação. Mas grandes filmes japoneses também, imagino que você muitos. seja, né, uma super cinéfila. Super, de Kurosawa, Ozu, muitos mesmo. Maravilha. E é esse cruzamento entre audiovisual e literatura que a gente tem aqui. Natasha, que nos trouxe essa sugestão, né, Natasha, de fazer Doce Tóquio. Foi. Né? Na verdade, eu não sei se você lembra, a gente tem um podcast, né, da Japan House, e que é culpa do Paulo que a gente tem esse podcast, porque a primeira temporada foi sobre literatura e a gente estava juntos fazendo os nossos livros do Clube de Leitura. E aí, quando a gente continuou e fez a terceira temporada sobre cinema, a gente tem o episódio número 2 só sobre livros que influenciaram e foram transformados em filmes depois. Tem até um nome que chama Bungei Eiga, que é esse gênero de filme literário. E aí é justamente a ideia, como a gente tem sempre convidados também que são inusitados e fora do universo necessariamente literário, propriamente dito, a gente achou legal que fosse para ter uma cineasta, crítica de cinema, que pudesse falar sobre um livro desse tipo. Acho que isso traz muito o clima da Japan House, que é trazer a cultura japonesa em várias expressões artísticas, né? A gente vai falar depois da exposição que abriu ontem, mas a comida também faz parte do universo da Japan House, né? Eu sempre vou lá comer um docinho na confeitaria. Às vezes quando está fechado, né? Outro dia eu avisei, Natasha, estou indo comer um doce aí. Ela não me respondeu e eu dei com a cara na porta, entendeu? Mas enfim, normalmente dá certo. Mas tem ali o café, tem o restaurante lá no alto e tem tudo que vocês conhecem na Japan House. E exposições belíssimas, né? Belíssimas. Aí é com a Natasha, ela que é a curadora. Então vamos lá, vamos atacar o nosso livro de hoje. É Doce Tóquio, Dorian Sukegawa, publicado pela editora Morro Branco. Uma editora, gente, que não tem tradição de publicar literatura japonesa, o que é muito legal, porque eu acredito que iniciativas como a nossa ajudam a encorajar as editoras a publicar literatura japonesa, né? A gente já saiu daquele grupo que era o grupo tradicional, a Companhia das Letras, a Estação Liberdade, as principais editoras dedicadas à literatura japonesa, e já vê outras se aventurando nesse universo. Esse livro é um best-seller, então eu e a Natasha, a gente vai classificando os nossos livros lá. Tem esses livros, Mishima, né, dos grandes clássicos, o Tanizaki, o Akutagawa, enfim, os grandes, e tem os livros que é essa nova onda da literatura japonesa, de uma literatura de grandes vendas, e muitas vezes mais adocicada, até para usar uma palavra aqui que está no título. Queria saber quais são as principais chaves de leitura que você, como grande leitora, teve aqui nesse livro. Eu vou também lembrar aqui o nome do tradutor, só um instantinho, da tradutora Sandra Keika, tá? Então vamos valorizar a tradução também, que sempre tem que ser livros traduzidos do japonês para o português. Diretamente, né? Então, eu comecei, como esse livro tem uma adaptação, eu nunca, se eu vou ler o livro, eu prefiro não ver o filme ou a série, também às vezes acontece, antes. Por quê? Porque quando a gente lê, a gente faz a imagem na nossa cabeça. A gente imagina, né, aquelas personagens, a gente imagina aquela loja, a gente imagina como é o lugar, né, esse Doharaku, gente, meus nomes para mim foi muito nome novo. Doraharu, onde eles fazem os dorayakis. A gente imagina a rua, cerejeiras, a cara do personagem, né? Então a gente vai formando essas imagens e aí, uma vez que você
assiste a uma obra audiovisual feita a partir daquele livro que você formou na sua cabeça, em geral, a imagem que você assiste, ela mata a sua imaginação, de uma certa forma. E é por isso, inclusive, que dizem, né, que a leitura ela é muito importante até para as crianças, porque ela atua numa região do seu cérebro que ela só é ativada através da leitura mesmo, né? Nada mais consegue. Então, não se trata de você fazer uma criança conhecer aquelas histórias, não importa como. É sempre assim, o fato da pessoa ler algo e formar as próprias imagens na sua cabeça. E aconteceu comigo exatamente isso com esse livro. Eu já estava no finalzinho, eu segurei até quase o final para poder ver o filme da Naomi Kawase, justamente porque eu tinha medo de destruir aquelas imagens que eu estava fazendo na minha cabeça. E a gente não só faz imagens na nossa cabeça, como a gente se afeiçoa àquelas personagens, a gente se afeiçoa àquele universo que a gente criou. E, inevitavelmente, uma adaptação, sobretudo das coisas que você gosta, ela é uma decepção. Eu acho que eu nunca li, eu nunca vi um filme ou uma adaptação de uma obra literária que eu tivesse gostado muito e eu tenha achado, nossa, é ótimo. Não, nunca é ótimo. É sempre horrível porque, primeiro, ela trai a sua imagem, ela trai a visão que você tem daquilo. E aí, especialmente no filme da Naomi Kawase, a Natasha até discordou de mim, porque a Natasha achou o filme melhor. Ela vai me denunciar. Eu vou já abri com a denúncia. Mas você vê como isso é pessoal? Talvez você não tenha se importado de você ter a imagem que você formou na sua cabeça destruída pelo filme. Eu tenho alguns filmes e livros que eu tive em ordens diferentes. Então, por exemplo, os livros todos da Jane Austen eu li antes os livros e vi os filmes depois. Mas Rebecca, a Mulher Inesquecível do Hitchcock, eu vi antes o filme, depois o livro, eu amei os dois. Então, eu acho que eu amou o livro também? Amei o livro. Porque sabe que, parênteses, o Hitchcock dizia isso, né? Que os maus livros dão bons filmes. O contrário, livros... ele nunca falou, mas assim, eu acho que os maus livros, ele falava, maus livros dão bons filmes. Eu não sei se são maus livros, mas às vezes aquele livro que é médio ou que é bom, mas que não é uma obra-prima, vamos dizer, que traz coisas interessantes, tem certos diretores, né? Por exemplo, o livro que deu origem a esse obscuro objeto do desejo, do Buñuel. O livro é legal, mas não é assim uma obra-prima da literatura. Mas o filme é uma obra-prima do cinema, né? Então, acho que, às vezes, o grande cineasta sabe puxar... Eu falei isso, mas eu acabei de lembrar de uma exceção, que é o Ainda Estou Aqui, do Marcelo Rubens Paiva. Foi um livro que eu amei, que eu li na época que foi lançado em 2014, e o filme foi feito em 2024, né? E eu amei o filme também. Mas eu acho que a distância, o tempo entre uma coisa e outra, ajudou, para mim, né? O filme na minha cabeça. Porque eu já tinha conseguido um pouco me desapegar das imagens que eu mesma tinha feito. Mas, por exemplo, eu estava dizendo do Shogun, né? O Shogun eu comecei a assistir a série na TV e falei, nossa, é muito pior do que o que eu tenho na minha cabeça. A Amiga Genial, da Helena Ferrante, comecei a assistir, falei, vai matar o que eu tenho em mim, na minha cabeça, então eu não quero. Então tem coisas que eu, de fato, recuso, assim, por tentar preservar algo que eu criei na minha mente. Agora, eu sou uma diretora de cinema e a gente tem que lidar com isso o tempo inteiro com roteiros. Porque a gente escreve um roteiro, a gente faz aquele negócio na nossa cabeça. E, inevitavelmente, na hora de você conseguir filmar, ele não é nada parecido com aquilo que você imaginou. Porque daí você tem que se haver com a realidade, né? E, por sorte, o roteiro da gente, quem lê somos só nós. Porque senão vocês iam descobrir que a gente, na verdade, é muito ruim. Porque a gente não sabe filmar nem o que a gente mesmo escreveu, entendeu? Então, eu acho que essa relação entre... eu acho que são duas coisas diferentes. Eu não acho que o filme da Naomi Kawase é ruim, tá? Não acho mesmo, acho que é um bom filme. O que eu acho é que, se eu tiver que colocar o que eu imaginei do livro e o que ela imaginou do livro, inclusive ela faz algumas pequenas mudanças, né? Eu não acho que ela trai o livro, não acho que ela é infiel ao que está escrito aqui, mas ela toma muitas liberdades que me incomodaram, porque, para mim, aquela ordem daquelas sequências, não apresentar todas as personagens de cara, como ela faz
Eu não sei, estou falando aqui. Quem viu o filme, quem leu o livro? Vamos lá, quem viu o filme, levanta a mão. Filme. E o livro? Livro. Tá. Ah, beleza. Fizeram a lição de casa, muito bem. Então, só para dizer isso, que ela tomou algumas liberdades ali, né? Ela fez algumas mudanças, porque, claro, às vezes no cinema não dá tempo, né? São 214 páginas. E em roteiro, né? Em cinema a gente fala que o roteiro, uma página por minuto, daria 214 minutos, daria, né? Enfim, seria um negócio gigante. Mais de 3 horas de filme. Ela vai lá, ela corta coisas, ela junta duas coisas, faz fusões. Então, você vê que ela suprimiu algumas coisas, algumas elipses e tudo mais. Então, mas é isso. Eu acho que a gente, para eu gostar de um filme que eu gostei muito do livro, eu tenho que tratar como uma obra separada, eu acho, para mim. Mas você gostou? Conta. E você, Natasha? Então vamos ao contraditório agora. Na verdade, Marina, eu gostei muito do livro, mas eu achei que o filme conseguiu de alguma maneira pegar a essência. Então, em algumas partes que eu achei talvez um pouco arrastadas no livro, e o arrastado é diferente também, né? Porque acho que existe um conceito no Japão que se chama ma, que é um conceito bem difícil de explicar, mas, enfim, é um espaço vazio de possibilidades. Ele não é um vazio que está desprovido, ele é um vazio cheio de possibilidades. E se aplica, você consegue enxergar esse conceito em várias áreas. No cinema, por exemplo, são as pausas. É uma coisa muito oriental. No Ocidente, a gente não está tão acostumado com isso. E esse filme da Naomi Kawase é um filme que tem muito disso, que são esses momentos em que fica filmando todas as cerejeiras numa câmera bem lenta, aquela hora da floresta, que fica o som do vento, né, batendo nas árvores. Isso tudo, por exemplo, para mim, trouxe uma sensação muito bonita e poética, e que no livro eu já não consegui ter. Eu achei que o livro faz um arrastado que não é esse mesmo tipo de pausa, sabe? Então eu achei que ela, de alguma maneira, conseguiu captar a essência do livro, mas ela deixou ele de alguma maneira, mais conciso também, e por isso mais potente, assim, na minha percepção. Eu gostei de algumas coisas de imagem, até porque apesar de gostar muito de doces japoneses, esse é um que eu não sei, não estava muito na minha vida, assim. Eu gosto daqueles coloridinhos, sabe, feitos de pasta também, de feijão e tal. Isso é uma coisa que eu como desde a minha infância. Minha mãe gosta muito de comida japonesa e ela sempre levava esses doces para gente. Então, para mim também uma coisa de infância muito forte. Mas o dorayaki não é uma coisa presente na minha vida. Então, quando eles começam a descrever, é linda aquela parte, né? Isso no filme é bonito também, porque tem uma coisa muito importante de como aquela pasta de feijão azul que é feita e de como que a tokui, gente, minha pronúncia, né? Minha pronúncia em japonês, perdoa. Como que ela tokui, certo? faz? É isso, é como escreve. Eu acho que a transliteração é bem fiel à maneira de pronunciar. Como que a tokui prepara, né, o feijão, o cuidado que ela tem com o cozimento. Ela fala que ela ouve, né, o feijão. Então é muito bonito assim essa relação que ela tem com a. E eu gosto de cozinhar também. Então assim isso foi uma parte que o filme me encantou, porque pude colocar, né, algo que eu não sabia muito bem como era pelo livro, uma coisa concreta, né, numa realidade concreta. É assim. É assim a panela de cobre, é assim a espátula, é assim que ela não deixa queimar o feijão. Sabe, aqueles detalhes todos que estão descritos no livro, eles são mais palatáveis, né? Na imagem. E gostei muito de algumas imagens, por exemplo, a imagem quando eles vão lá para o lugar onde a Tokui mora, né? Eu tinha imaginado totalmente diferente pelo livro, e aí quando a gente vê no filme aquelas imagens, aquelas árvores bonitas, eu falo, muito mais bonito do que eu mesma tinha imaginado. Eu tinha imaginado um lugar mais triste, mais lúgubre, menos árvores, menos verde. E eu achei que no filme também aquilo ficou bonito. Então, acho que algumas coisas, só para concordar com você, assim, né, eu acho que o filme trouxe coisas que eu não tinha, que a minha imaginação não tinha conseguido formar, e as que eu tinha imaginado eram talvez piores do que o que a Naomi Kawase trouxe. Isso me fez pensar um pouco. O livro tem diversas descrições de comidas e são comidas do dia a dia no Japão, pelo que eu pude entender, mas que para a gente
elas exigem um exercício de imaginação também, né? Que a gente seria, sei lá, como se um livro se passasse na Bahia, ele estivesse comendo acarajé e um leitor lá no Japão tivesse que ler uma notinha escrito bolinho de feijão, não sei o quê, com quiabo, com camarão, né? Uma coisa que é banal pra gente, que você não precisa explicar, exige uma nota de rodapé de 5 linhas para você entender. Então, eu queria saber qual a opinião de vocês e queria, gente, estimular vocês a tomar a palavra. Nós temos aqui microfone. Por favor, queremos a participação de vocês nesse encontro. Mas em que medida que vocês acham que esse livro é para exportação? Vamos supor, uma cultura japonesa for export, né? Assim, ele está querendo, de alguma forma, falar de coisas banais do dia a dia, ou será que está querendo mostrar coisas para nós ocidentais aqui, ou para uma ficção que já é muito internacional, que vai virar cinema, que vai, né, que é feita para exportação? Eu queria saber se vocês têm essa sensação, ou se não, se é banal mesmo, não é para ser o Dorayá que aparece aí, não é para chamar atenção, na verdade, ele é mais uma coisa do dia a dia. E a gente é que chama a nossa atenção por sermos não japoneses. Vou deixar você falar. Desculpem se eu inventei moda moda aqui na... Antes. Não, se você acha que é uma... Se o retrato que aparece aqui, que assim, essa questão da comida, parece até uma comida exótica, né? Mas não é exótica. Ela é uma comida do dia a dia, certo? Foi feito pensado para um público desconhecedor e que Se é de alguma maneira vai mais se... japonês ou mais estrangeiro? A impressão que vocês têm sobre isso? Ah, será? Não, eu não sei se eu sei ter a resposta, mas a minha impressão é que tanto no livro quanto no filme tem uma delicadeza aí, né, de você mostrar muitos detalhes em relação, e eu acho que isso é bem específico, e eu gosto das coisas específicas, assim, eu gosto de quando, tanto no livro quanto no filme, eles detalham como que aquela massa é feita, como que a massa, o que vai em volta, né, a panquequinha, como ela é feita, que dá problema, né, que a Wakana-san, ela ganha as panquecas que não deram certo, que ficou com furo, a que queimou, que sei lá o quê. Então, esse tipo de coisa que é muito detalhada, específica, para mim, como leitora, mesmo nunca tendo visto ou nunca tendo prestado atenção nesse doce, ela me pareceu muito verdadeira. E a gente gosta de coisa de verdade, né? A gente gosta de saber que a gente não está lidando com algo de uma forma leviana, sobretudo quando o assunto central do negócio é esse. Então, eu gostei do cuidado e do respeito com o que o Sukegawa e a Naomi Kawase tratam algo que é, no fundo, muito simples. E porque o livro é muito sobre isso, é sobre coisas muito simples. E a beleza dele é sobre isso também, sabe? De como que, às vezes, a gente não tem que tratar só dos temas grandiosos, não que não tenham temas grandiosos no livro, acho que tem também. Mas quando você vê que ali é algo muito específico, né, muito individual, muito local, muito para aquelas pessoas, e que aquilo tem uma importância gigante, eu acho que é isso que faz com que eu me interesse por essa história, por essa personagem, por essas personagens. E também, em consequência, também um filme, né? Eu acho que concordo bastante com a Marina nesse quesito da simplicidade. Eu diria que não foi feito para um público estrangeiro, mas que trata de questões universais, que são, né, esses 3 personagens principais que de alguma maneira estão destacados, né, da sociedade de formas diferentes, então isolados, cada um à sua maneira, por razões distintas, que se encontram. E ao mesmo tempo eu acho que tem uma série de sutilezas que daí não sei se é porque eu já tenho contato com a cultura japonesa nesses últimos 9 anos. Se é por isso que me chama a atenção e se não chamaria, mas assim, a cerejeira é extremamente simbólica para representar a efemeridade da vida, a beleza das pequenas coisas. Eu achei que fala bastante de Ikigai, a Ana Lígia Posetti está aqui, tem um curso lindo sobre isso, e acho que é justamente você conseguir valorizar a sua vida, não tem que necessariamente ter grandes feitos para ela valer a pena, e acho que isso aparece muito, tanto no livro quanto no filme. Então, eu vi uma série de elementos que são muito próprios da filosofia e do modo de vida e do modo de enxergar a vida, talvez, dos japoneses, que eu não sei se o público não japonês identifica de imediato. Então, Sabe que eu nunca fui para o Japão. É meu sonho desde criança, mas eu nunca fui para o Japão.
E eu me lembro que uma vez uma amiga voltou do Japão e eu falei, me conta, quero saber como é. E aí ela me mostrou assim, ela trouxe um estojo com uma lapiseira e uma borracha. Juro por Deus, era isso. Um estojo, uma lapiseira e uma borracha. Ela me mostrou, Marina, o Japão é isso. E aí ela abriu, era assim, um estojo minimalista, mas só que o zíper era perfeito, era pequeno, era delicado. Aí ela abriu o zíper, aí a lapiseira era a lapiseira mais linda que eu já vi na minha vida, toda super delicada, super funcional, sabe? Tudo, o clique era perfeito, o grafite era perfeito. A borracha era deste tamaninho, uma coisa mínima, linda. Você fazia assim, o negócio já apagava. Era assim, tudo funcionava perfeito e, sabe? E ela falou assim, é isso aqui que é o Japão, é essa delicadeza. É as coisas pequenas na sua maior importância, na sua maior excelência. E eu fiquei com aquilo na cabeça. Para mim, até hoje, quando eu penso, o que é o Japão para você? Falei que para mim é aquele estojo com aquela lapiseira, aquela borracha. Sabe? Boa. E em relação a essa imaginação que você falou, que quando a gente lê, a gente imagina tão ricamente que, às vezes, um filme estraga essa experiência. A comida também, quando você lê uma descrição literária de uma comida, depois você prova. Não, aí é diferente, né? Vamos ver, então. Carlos, mas tá ali, Carlos, levanta a mão. Quem fez? Generosamente foi a da Castela. A Castela. O Carlos é imbatível. Todo clube de leitura, a gente vai fazer todo ano esse clube de leitura, sempre com algum doce que tenha nos livros. Afinal de contas, a nossa primeira sessão de clube de leitura teve um macarrão em formato de urso polar. Porque era um livro Memórias de um Urso Polar e a confeitaria da Japan House fez um macarrão delicadíssimo, igual o seu estojinho, com os traços do urso, maravilhoso. Então nós vamos provar agora aqui o dorayaki que o Carlos trouxe para nós de presente e ver se corresponde ao que a gente leu no livro, hein? Mas daí a gente não vai conseguir falar mais, a gente vai ficar só comendo aqui e não vai mais continuar esse clube de leitura. Vou abrir aqui. Natasha, por favor. Mas tem uma coisa que eu gosto muito de cinema, a comida em filme funciona muito, né? Eu adoro. Inclusive eu não sei se vocês foram assistir ao filme Sabor da Vida, procuraram Sabor da Vida, tem um outro filme de 2024, 25 com a Juliette Binoche. Francês, que é de agora, recente. Então, quando você procura Sabor da Vida, o primeiro filme que vem é esse novo da Juliette Binoche, que eu assisti. E é um filme que ele sei lá, 90% do filme é uma coisa, assim, é uma cozinha francesa do século XVII, sei lá, e a Juliette Binoche fazendo os pratos franceses mais elaborados, aqueles que demoram 3 dias para cozinhar, para fazer, e é o vinho, e é o alho poró, ela era criada de um ela gourmet, é chefe né? ela é chefe de cozinha, quer dizer, ela era cozinheira, digamos assim, mas ela tem uma relação amorosa também com ele e tal. Vou provar. Agora Isso é bom, hein? Vou parar de falar para... Agora vocês falem um pouco que Agora vamos passar para a Luzia, que levantou a mão. Então, enquanto a gente mastiga... Gente, mas é bom isso aqui, hein? O hábito, né? Vamos lá, Luzia. Luzia que veio em todos os encontros, sim, exceto um, não é? Eu acho que quando eu descobri... Eu não fui nos presenciais. Quando eu descobri, eu não deixei de ir em nenhum. Maravilha. Que bom te ver aqui. Obrigada. O assunto avançou um pouco, mas estávamos falando sobre a comida na cultura japonesa, né? E eu acho que eu não estranhei isso no livro, porque eles têm uma relação diferente da nossa, né? No preparo, no cuidado, na interação. E das cerejeiras também. Eu já estava ficando meio aborrecida, até que eu descobri qual era o problema da senhora que cozinhava. Porque é um problema que as pessoas... É feio, as pessoas não querem falar sobre isso, porque as pessoas ficam deformadas, é uma doença. Nós tivemos isso aqui no Brasil de uma forma muito grave, e isso sempre foi varrido para debaixo do tapete. E aí eu acabei descobrindo que no Japão também se varreu para baixo do tapete, né, durante muito tempo. As pessoas... Imagina, confinar uma adolescente num lugar... e ela não ter expectativas, né, e depois ficar espiando, querer trabalhar, querer...
Então, eu achei muito curioso a relação da delicadeza do cozinhar e de como é a nossa aparência quando a gente prepara a comida, né? Porque muitas vezes você olha para o cozinheiro e fala, ai, não quero comer isso não, né? Então, e nesse caso, as pessoas pareciam que não estavam se importando, mas a dona do lugar se importou e isso deu virou, né, muito grande. Eu nunca tinha lido nenhum livro nacional, estrangeiro, nenhum livro, e eu leio bastante, que tocasse nesse assunto. E esse assunto me toca pessoalmente, né? Quando a Marina falou que nasceu em São Paulo, que é a maior cidade japonesa fora do Japão, eu tenho que te convidar para ir a Bastos, Oswaldo Cruz, Tupã. Lá está uma comunidade de japoneses incrível, e foi ali que eu cresci, né? Então, é muito, muito curioso a questão da alimentação e da doença dela oculta, e tanto carinho que ela tinha na comida e que por tanto tempo ficou represado. Eu achei que era mais um livro de cura, assim, daquelas leituras que a gente até comecei a ficar meio assim. E quando eu descobri, falei, que interessante, né? Foi assim uma grande descoberta. Eu adorei o livro. Eu não vi o filme porque, como a Marina, eu preciso esperar passar um tempo, porque eu leio primeiro. Mas gostei muito, e gostei muito dela ter visto o filme e já trazer também essa camada aqui para a gente. E aí vocês não estão falando sobre isso, eu falei, nossa, é tão feio que não querem nem falar. Não, Que ela estava. Você sabe que isso foi uma coisa que do livro foi muito diferente. Obrigada. Porque quando eu tinha, na leitura, eu tinha imaginado a Tokue muito, muito mais, sabe, afetada pela doença. Então, acho que no filme, até porque uma coisa, não sei, talvez para não sei se foi uma escolha da Naomi mais Kawase, suave, né? Eu também fica imaginei muito algo mais suave, assim, porque a descrição no livro, né, dos dedos tortos, da paralisia no rosto, talvez tenha ficado muito pesado, né, assim, talvez afastasse espectadores. Eu não sei por que ela fez essa escolha, mas de fato eu acho que ela deu uma. Eu também achei. Também tinha uma imaginação também um pouco mais violenta dessas sequelas. Mas o que eu achei bonito dessa personagem é que, dentre os três, ela, apesar de ter sofrido esse isolamento compulsório, né, e tão violento e triste, né, uma coisa quando você fica pensando numa menina de 14 anos, quando você se dá conta do que é uma menina de 14 anos, a gente tem filhas mais ou menos dessa idade, enfim. Porém, ela era a menos isolada dos três, né? E isso eu achava muito curioso, quer dizer, no fundo os outros dois não tinham essa condição, e ela, no fundo, era quem tinha, de fato, uma vida social que ela tinha desenvolvido, uma vontade de se aproximar, uma vontade de se dedicar às relações, mais até do que os outros dois, que, em teoria, não tinham essa condição. E essa afetividade vai pela comida também, né? Eu acho que essa é um elemento fundamental, né? Muito, muito legal. E é uma delícia, gente. Alguém aceita? Uma delícia. Quem trouxe Dorayakis, mesmo? Quem que trouxe? Realmente Carlos. muito bom. Eu nunca muito tinha obrigada, provado. uma delícia. Muito Nossa, gostoso. adorei. Vamos lá? Essa senhora aqui na frente. Por favor, é minha mãe. Veio, a mãe da Natasha já apareceu em alguns eventos também, né, que Natasha? Bom. Pois é, estou feliz que eu já Então mando o agora Paulo. é a minha que Sou vem Jocasta da Feira. Boa tarde. Eu não li o livro, nem vi o filme. Estou muito curiosa. Eu gosto muito de filmes sobre comida. E, assim, sem comparar, claro, a qualidade do livro e tal, eu queria saber de vocês, se vocês consideram, se no livro esse doce é desencadeador de narrativa, assim como a Madeleine Proustiana, sabe? Se ele, a partir do livro, as histórias surgem, sabe? Eu gostaria de saber isso. Obrigada. Eu acho que uma coisa que isso foi uma das coisas que eu não gostei no filme, porque eu acho que o filme não foi fiel ao que acontece. É que aí eu vou dar um monte de spoiler, tudo bem? Claro, aqui ó, spoiler tá liberado. Quem assina hein? esse Todo mundo clube já sabe que tem spoiler. Tá. Não, é porque tem uma cena final no livro que é quando o Sentaro ele ele tem uma visão de uma menina que traz para ele pétalas de cerejeira confitadas em conserva, né? Em conserva.
E é isso que faz com que ele tenha uma grande... uma epifania, exatamente. Então, acho que nesse sentido é bem Madeleine, né? Assim, quando, apesar de não estar relacionada com a própria infância dele, nada disso, não traz para ele um fato antigo. Quando a gente entende que aquela visão, na verdade, é a Tokukue criança ou menina, né? Eu acho que faz um pouco essa relação, sim. E essa acho que é uma parte que o filme talvez fique um pouco mais simplista, né? Porque o livro porque ele deixa... não tem isso. Então, e no livro essa parte é muito bonita e acho que é bem simbólica, bem forte, mas termina com aquele gosto de que você não sabe bem o que aconteceu na vida dele na sequência, né? E o filme já deixa... entrega, né? O filme já deixa o negócio todo já encaminhado, mais feliz. Acho que eu estava precisando de finais felizes hoje, eu gostei do filme. Mas tem essa coisa, né? No final aqui, até estava procurando essa passagem que você falou, e tem aquele diálogo em que Moriyama-san pergunta, conseguiu ouvir o feijão, né? E ele tenta ali como se aquilo fosse portador de uma mensagem, né? Então tem ali um aspecto... Acho que depois do Proust, dificilmente qualquer bolinho que apareça num livro não tem alguma relação com isso, né? Temos mais perguntas aqui. Quem quer perguntar? Tudo bem? Você já é nossa frequentadora. Ela é super. A Luísa é amiga da minha mãe de infância. Ah, tá então. certo, então. Minha mãe não veio, mas veio a Luísa. Certo. Uma coisa que no livro me atraiu muito, porque eu acho que é um livro sobre prisão e liberdade. Ele tinha sido preso. Tem o passarinho que está preso. E ela também que ficou confinada. Então, eu acho lindíssimo que, através da própria da culinária e de você escutar vento, árvore, etc., existe essa liberdade. Para mim, é um livro lindo, delicado, e acho maravilhoso falar sobre comida, mas ficou muito esse sentimento, olha, isso é uma ode à liberdade. Eu achei maravilhoso. E o Doriaque também é o passaporte para a liberdade deles todos, né? Porque dela, que finalmente consegue ter uma função na vida, que era algo que ela queria muito, ter uma ocupação, né? Uma utilidade, ela fala, né? Em ser útil de alguma maneira. E ele, porque também é a liberdade, em teoria, porque ele vai pagar a dívida, mas quando ele finalmente se liberta também dessa amarra daquela dona da loja e consegue ele mesmo seguir o caminho, que seja por via dessa epifania da cerejeira em conserva, ou que seja no filme, que é uma barraca de dorayaki, também é a liberdade dele, né? É muito lindo isso. Maravilha. Mais alguém que quer fazer um comentário? A Denise ali. Denise, tudo bem? Tudo bem. Então, eu achei encantador que justamente ela, que tinha toda a limitação do mundo, porque muito jovem, aos 14 anos, ficou prisioneira de um lugar, é justamente quem vai estar atenta aos sons, à natureza, a paciência, a parcimônia de fazer um doce, que eu acho que vale para o acarajé, que também é complexo, mas vale para um feijão do dia a dia. Eu acho que, no livro, o escritor ele quer dizer assim, vamos ter mais tempo para as tarefas delicadas, tão essenciais para que a gente tenha uma vida melhor, né? Ela, com toda aquela tristeza que a gente imagina, é justamente ela que vai poder, diante desse sofrimento, ter essa sensibilidade aguçada. E é ela quem promove isso dentro do centro, né, de recolhimento, porque, no final, eles vão dizer, depois que veio o mercado... Então, eu acho que ele está lembrando também da importância, no caso da comida, porque para todo mundo é a base de sobrevivência, né? Mas nisso, que é esse ato, o mais simples, né, o mais óbvio, é preciso que a gente esteja atento. Não dá para fazer rápido. Nem um ovo a gente não frita rápido, né? Senão fica mal frito. Então, eu acho que é uma beleza. Eu acho que a cena que ela descreve, o fazer, do feijão, do azuki, de onde ele vem do Canadá, quer dizer, ela está atenta aos movimentos, a tudo que acontece no mundo. Não está tudo no Japão, está no mundo também, né? Então, eu acho que o livro fala para a humanidade, como os livros universais.
ele fala para todos nós. E eu não acredito que ele tenha escrito para o mundo. Eu acho que ele escreve para o Japão, para os jovens, para aquela menina que também está sensível ao pássaro que se machucou. Então, é chamar a gente para o mundo contemporâneo. Vamos prestar atenção na voz do feijão, na voz da cerejeira, né? E eu não vi o filme, mas uma amiga me disse, veja, e eu fiquei pensando como alguém vai filmar as flores da cerejeira voando na direção do vento, do momento, né? Eu fiquei pensando, será que alguém é capaz de descrever, de mostrar uma cena? Eu achei de uma beleza imensa. Tanto a descrição da floresta, das cerejeiras e o fazer do doce. Não é todo mundo que sabe fazer um doce daquele, porque é preciso parcimônia, é preciso estar atento àquilo, né? Agora, é curioso também que ela, nesse sofrimento, é capaz de enxergar tudo isso. Então, vale. E ele, daquela angústia, né, foi preso, um homem angustiado, que ele é despertado para a vida a partir daquela voz daquela mulher, né? Então, um pouco falar da vida. Isso às vezes você está com tudo e não faz nada com a vida, né? E às vezes você tem um mínimo e aquilo floresce. Sobre essa passagem que você está falando da voz dela, escutar o feijão, tem uma parte aqui que eu achei muito linda, que está já mais para o final do livro, que eu quero... Posso ler para vocês? É rápido, é um parágrafo. Porque quando eles vão lá, né, ela já faleceu, mais spoiler, e aí e eles vão para visitá-la e encontram uma amiga que diz que ela faleceu. Eles estão conversando sobre a Tokue, né, e eles falam, eu não quero desapontá-lo, mas a Toku-chan disse que não tem como ouvir a voz do Azuki, mas que se acreditássemos que era possível ouvir, um dia conseguiríamos. Ela disse que a única forma de sobrevivermos era nos tornando algo parecido com poetas. Se olhássemos apenas para a realidade, iríamos desejar a morte. Para sair da cerca, precisávamos viver com um coração que enxergasse além da cerca. Então, que tem essa coisa da poesia, né? Que ela, não é que ela literalmente ouviu o Azuki, não é que ela literalmente, mas que essa escuta ela se dá num campo que é da criação também, né? Que ela fala que ela se coloca um pouco como os poetas fazem, né? Achei tão bonito isso. Como Edgar Morin acabou de passar um vídeo esses dias, depois da morte dele, falando disso. O que vale é a poesia que a gente sente do dia a dia, né? Não é a realidade. Então, eu acho que é isso, é uma conversa de todo lugar do mundo, né? Vamos escutar mais feijões Azuki, que eu acho que vai fazer bem para todo mundo. Beleza, hein, Denise? Obrigado pela sua participação. De fato, o livro puxa aí interrogações filosóficas, assim, né? Acho que a gente tem... E eu queria saber, o Dorayaki, né? É assim o nome, né? Dorayaki. Alguém aí sabe, existe algum significado do Dorayaki na cultura japonesa? Qual é o lugar dele no dia? É uma coisa muito comum? É uma coisa que significa alguma coisa? Tem algum momento do ano em que se come? O que vocês têm alguma coisa a dizer? É uma espécie de bem casado? Não, né? Acho muito bem casado. Carlos tá é um ali, bem casado mais muito bem saudável, eu casado. acho, né? É um bem casado. Carlos, tudo bem? Obrigado. É uma delícia, hein? Você foi muito gentil em trazer pra gente. Ano passado o Carlos já trouxe também um chu recheado de creme maravilhoso que tinha no outro livro também. Então a curadoria gastronômica do nosso clube é feita pelo Carlos. Obrigado, Carlos. Boa noite a todos. Sobre o Dorayaki, né? Acho que Dorayaki dá para falar do aspecto histórico, dá para falar do aspecto de cultura pop e uma coisa assim da evolução da gastronomia japonesa no pós-guerra, eu acho. No caso da cultura pop, é que no Japão tem um desenho, é um dos desenhos animados mais famosos do Japão, que é o Doraemon, tipo Mickey em relação aos Estados Unidos, talvez. Então, se eu não me engano, é da década de 1970, mais ou menos. E como o nome é Doraemon, o prato preferido dele é um dorayaki, meio que por trocadilho. Então, eu que sou dos anos 80, assim, as crianças, ou os atuais adultos, assim, que estão com
40 anos, 30 anos, ou mesmo os mais jovens, porque o desenho ainda continua com novas versões, todo mundo conhece o Doraemon no Japão. Então, para as crianças, quer dizer, para a geração pós-1970, o dorayaki é, sim, um doce muito conhecido, embora tenha uma questão assim que nos últimos anos os doces japoneses estão sendo meio que evitados pelas crianças japonesas, né? Que gostam mais de doces ocidentais. Mas ele não tem essa panquequinha já é um toque francês, vamos dizer, né? Mas tem uma forma de dizer assim que o dorayaki, como vou dizer, o ancestral do dorayaki já tem uns 800 anos de vida, eu acho. Porque era da época das batalhas Genpei, assim, tem gente que fala que foi o Benkei, que é um personagem famoso da história do Japão. Ele é um personagem histórico, só que tem muita lenda e ficção atribuída a ele, né? Porque Dorá, a palavra Dorá supostamente vem... me ajuda a lembrar o nome? É aquele gongo. Ah, obrigado. É um gongo, né? Aquele prato de metal que o pessoal bate para fazer o som e tal. Então, existe uma teoria que o dorayaki surgiu porque pegou o gongo, aqueceu o gongo e fez a massa no gongo. Esse é uma das teorias históricas, né? E daí o terceiro ponto que estava falando da Segunda Guerra Mundial, isso que eu vou falar agora tem um pouco de coisas que eu tô, como é que fala? Deduzindo agora, né? Não sei se é realmente correto, mas o dorayaki era um doce que já era muito apreciado antes da Segunda Guerra Mundial, mas na Segunda Guerra Mundial teve um momento que era proibido comer doce, porque naquela época o governo japonês impedia que as pessoas fizessem luxo, então as pessoas tinham pouco acesso a alguns tipos de alimentos, inclusive o açúcar, né? E depois do retorno do pós-guerra, começou a entrar farinha de trigo, que era enviado pelos Estados Unidos. Então, o dorayaki meio que acabou virando um símbolo assim de que a vida estava voltando ao normal, que tinha esperança, que podia comer coisas doces. Muito interessante esse aspecto. E imagino que esse doce de 800 anos não tinha tanto açúcar, né? O açúcar é uma coisa muito mais, né? Mas é interessante, eu fiquei pensando nessa coisa da panqueca francesa, né? E isso acaba trazendo uma síntese daquele tema que em tantos livros que a gente lê se discute, que é a ocidentalização do Japão, né? Acaba trazendo esse aspecto. Assim como o quindim, não sei se vocês sabem, que é o primeiro doce que une o Brasil e Portugal, né? Porque ele tinha o coco que tinha aqui e a confeitaria de ovos, doçaria portuguesa, né? Então o doce como se ele simbolizasse, né, aquele momento histórico do país e tal, né? Muito legal, Carlos. E onde você encontrou esses doces agora? Essa é a informação mais importante. Onde que se compra? Infelizmente eu não sei cozinhar, então eu tive que comprar, né? Mas em geral em qualquer loja assim da Liberdade ou da Saúde, que é onde eu moro, eles estão vendendo dorayaki. Acho que o Takashi quer falar. Maravilha. Takashi está aqui numa presença especial para o nosso encontro presencial, é isso? Que alegria, Takashi. Muito obrigado, viu, pela sua viagem até aqui conosco. Não, imagina, é um grande prazer encontrá-lo presencialmente depois de 5 anos, participando virtualmente. Muito legal estar aqui. E, bem, eu aproveitei que o microfone estava aqui para dar alguns comentários, né? Eu leio em japonês o livro e o título em japonês é An, que é justamente a pasta de feijão. Aí uma coisa que fiquei pensando enquanto o Carlos dava suas considerações, ele falou do Doraemon, que é uma figura da cultura pop que todo japonês conhece, e tem uma outra figura também, que é um herói, que é um pão de An, se chama Anpanman.
E todas as crianças no Japão sabem quem é esse cara. É um herói, super-herói, que é um pão que divide o pedaço dele e ali dá para comer as pessoas que estão com fome por aí. Esse é o plot da história. Então, essa questão do doce de feijão é uma coisa que realmente está muito presente no imaginário japonês, a ponto de fato aparecer. E o ampan é justamente esse sincretismo culinário, né? Porque naturalmente não tinha tanto costume de se comer o pão no Japão, e foi que veio do Ocidente, né? Pan é uma palavra que vem do português, inclusive, e incorporou o doce de feijão dentro, aí virou ampan. Então, só para tangenciar um pouco dessa questão. Esse é o primeiro comentário. Aí o segundo, talvez eu vá parecer que vá devagar um pouco, mas um dos primeiros filmes que eu lembrei, eu não assisti o filme deste livro, mas um dos primeiros filmes que eu lembrei ao ler esta obra foi Princesa Mononoke, do Hayao Miyazaki, do estúdio Ghibli. Justamente porque, por mais que trabalhe da culinária, né, estava até comentando com a Ana Lígia aqui, eu acho que o tema principal do livro não é necessariamente o doce de feijão ou a questão da comida, mas sim a questão social da hanseníase, como vários colegas aqui mencionaram. E o próprio Dorian Sukegawa diz que trouxe esta temática justamente porque quando ele trabalhava numa rádio, ouvia opiniões de jovens falando que você só tem validade neste mundo quando você é produtivo, quando você é um inútil, você nem deveria viver. Ele ficou chocado com uma opinião dessa e essa foi a motivação pela qual ele escreveu o livro. E voltando ao filme do Hayao Miyazaki, na Princesa Mononoke tem uma antagonista que aparece que não é aquela antagonista que a gente consegue dizer que é no preto e no branco, né? É uma pessoa que, por mais que ela destrua a floresta, que é onde a princesa morava, ela acolhia as prostitutas, e também ela acolhia as pessoas em condições de hanseníase. E tem uma fala muito forte no filme que tem um personagem que nem tem nome, mas ele comenta que segura o personagem de matar esta vilã, falando que não mate ela, por favor. Ela foi a única que nos viu como seres humanos. E por mais que a vida seja dura e o mundo seja amaldiçoado, eu ainda quero viver. Era uma pessoa que estava completamente acometida pela hanseníase e tinha já perdido todos os membros por conta da doença. Então foram dois autores, né, o Dorian Sukegawa e o Hayao Miyazaki, que tiveram essa sensibilidade de ver pessoas em esta condição. Naturalmente, eu acho que eles não chegaram a presenciar, mas eles viram, né, por meio de museus e visitaram sanatórios para ter este tipo de temática para sensibilizar e trazer para a população. Então, só uma outra recomendação de filme para quem ainda não assistiu, que é a Princesa Mononoke. É isso. Muito bom, Takashi. Na questão da hanseníase, vamos lembrar que o Brasil é um dos países que ainda tem hanseníase persistente, né? É uma luta do país ainda para superar esse problema. E um grande escritor brasileiro que sofreu de hanseníase foi o Marcos Rey, o grande autor, né, de Escaravelho do Diabo e outros grandes livros. Ele tinha hanseníase e ele, aqui em São Paulo, não sei se vocês sabem, mas existia uma polícia só para pessoas que tinham hanseníase. Era uma polícia com poder total. Eles podiam laçar pessoas na rua e prender sem avisar. Então o Marcos Rey foi preso aqui no Marechal Deodoro, aqui, foi laçado e ficou 5 anos num leprosário, que era o nome dado, né, não eram sanatórios, porque ninguém se curava, né? Ele fugiu do leprosário, aí foi para o Rio de Janeiro, onde não existia essa perseguição, e aí depois, logo depois da guerra, aparece o tratamento, né, para a hanseníase, que consegue parar o processo de deformação, né, que é com quinino, se não me engano, uma coisa assim. Então, é uma doença que foi vencida pela medicina muito recentemente, por isso que ainda tem pessoas que sofriam disso, ainda estão vivas, né? Muito legal. E sobre o personagem, o Japão é incrível, né? Pega uma comida e transforma em... Seria o que? O paçoquito, se fosse no Brasil, seria... A gente tem um herói que é, enfim, uma paçoca que você pode comer. Se der até vontade de inventar uma coisa assim, né? Mas muito legal, Takashi. Bom, nós estamos ali, gente, com um trio de peso da cultura japonesa em São Paulo, que é o Carlos. Vocês já viram aí,
com conhecimento enciclopédico, o Takashi, que eu convido vocês a seguir nas redes, que ele tem um perfil sobre cultura japonesa, palavras curiosas, informações interessantíssimas. E a Ana Lígia, que agora não vai escapar de dar uma palavrinha com a gente, né, Ana Lígia? Conforme a Natasha tinha mencionado, né, fazendo também um pouco paralelo com o que o Takashi mencionou, que é, eu acredito, quando eu só vi o livro, eu comecei a ler, eu só vi o filme, eu comecei a ler o livro hoje, vindo para cá, mas eu acho que tem um tom bastante educativo, porque eu tenho a mesma impressão que a Natasha, que o livro foi feito para ser consumido no Japão, porque a questão da hanseníase no Japão ela só foi resolvida, digamos assim, em 1996. Então, mesmo as pessoas tendo a cura, né, não transmitindo a doença, enfim, elas foram mantidas em isolamento até 96. Então, a partir dali, essas pessoas, como que elas vão viver, né? E eu agora, em fevereiro, eu estive em um sanatório de isolamento para pessoas com hanseníase no Japão, que fica numa ilha na província de Okayama, exatamente por conta da minha pesquisa sobre Ikigai. Que Ikigai, que é essa palavra, né, que significa o que faz a vida valer a pena e que foi tão ocidentalizada e talvez mal interpretada naquele diagrama que fala que o que faz a vida, seu propósito é o que você é bom, o que te pagam para isso, o que o mundo precisa e o que você gosta, Então, acabou sendo uma apropriação do que é ser produtivo, de algo útil, de ser utilitário. Então, o seu valor, o que faz a vida valer a pena, digamos assim, está muito relacionado ao que te pagam, né? Ao que te dá recursos financeiros. E a primeira pessoa a pesquisar de forma acadêmica no Japão o Ikigai, que é o que faz a vida valer a pena, fez a pesquisa exatamente num sanatório de isolamento para pessoas com hanseníase, porque ela queria provar que o que faz a vida valer a pena não é a utilidade, não é o que um ser humano, a aparência de um ser humano, ou se ele contribui para a economia, mas é uma coisa interior, né? É o espírito, é o seu mundo interior que é o que tem valor, né? Então, eu acho que o livro o filme, nossa, para mim tem muitos paralelos com essa pesquisa, exatamente porque essa personagem, o valor dela está no mundo interior riquíssimo, belíssimo, né, que consegue confortar e que consegue ser gentil com todos os seres vivos, independentemente, né, de ser humano ou não. Então, eu acho que tem uma coisa muito educativa, porque, dado que essas pessoas foram mantidas isoladas até meados dos anos 90, com pedido de desculpas sendo feitos e indenizações sendo feitas para as famílias, é um tema que é muito recente dentro da sociedade japonesa também. Então, a partir do momento que essas pessoas começam a circular dentro da sociedade, tem um preconceito muito grande. Inclusive, no filme, a dona, que é bastante preconceituosa, ela usa o termo que não se usa mais no Japão, que aqui, da mesma forma que tinha o termo lepra e a gente usa hanseníase, no Japão também é hansenbyo, mas tinha um termo extremamente pejorativo que é rai. Então, ela faz questão ainda de usar esse termo pejorativo, né? Então, acho que isso tem uma tentativa ali de ser algo educativo assim, para a sociedade também. Gente, que impressionante. Ela foi lá na instituição de cuidar. Como pode? Ela foi por causa do nosso clube. A qualificação do nosso clube é levado muito a sério, né, Natasha? Muito bem. O pessoal está se superando, né? Você percebe. Ana Pazano é docinho, vai para o Japão visitar sanatório. É isso que a gente espera de vocês mesmo. Muito obrigado, Ana Lígia, mas é incrível. E aí, enfim, acrescento uma modesta nota de rodapé. Aqui tem um livro chamado O Holocausto Brasileiro, que é um livro importante de reportagem que faz a denúncia do que foram os leprosários no Brasil, que era uma situação de extrema crueldade. E esse cara que comandava a polícia, que chamava Departamento de Profilaxia da Lepra, DPL, que tinha esse poder de polícia, ele era comandado por um cara terrível chamado Salles Gomes. Inclusive vinha a ser, se não me engano, pai do grande crítico de cinema Paulo Emílio Salles Gomes. Curiosamente, nos trouxe um grande crítico de cinema, filho lá, parente do grande perseguidor de portadores de hanseníase no Brasil. Eu estou lembrando de um outro filme que tem uma cena muito forte de um sanatório, que é o Diário de Motocicleta. Também tem aquela cena bem impactante, né? Que o Gael Garcia Bernal vai nadando em direção ao Diário de Motocicleta. A questão da hanseníase, ela era um problema mundial
e tratado de maneira mais ou menos parecida em todos os países, até pouco tempo atrás. Assim, esse negócio de 96 me impressionou, porque realmente é muito recente, né? Eu achava que aqui no Brasil a gente tinha se livrado, enfim, desse problema nos anos 50 e 60, mas de fato no Japão, então, foi uma geração sacrificada aí nesse período quando a cura já estava disponível, né? Que coisa terrível. Muito bem. E aí, Marina, que mais você tem para nos dizer aqui do livro? Assim? Depois quer de perguntar agora alguma coisa? do nível dessas intervenções Agora, que a exatamente, gente eu me teve. calo e fico só aprendendo com vocês, porque vocês realmente deram uma aula aqui enfim, de cultura, de conhecimento. Tem uma pergunta ali, se você quiser pensar um pouquinho Ajuda na sua muito, próxima. obrigada. Vamos lá. Oi. É só uma curiosidade. Quando falou do Doraemon, eu tenho um aqui. Gente, o pessoal veio muito preparado para cá. Mostra pra gente. Ver o que eu ganhei da minha cunhada, que foi para o Japão, e lá realmente é muito comum. E aí ela trouxe um Anpanman. Que é o personagem. Ela trouxe a caneca do Quero Quero Pi e o chaveiro do Doraemon. Ah, que maravilha. Que é o herói pão. Não, esse aqui é o do Esse é o Doraemon. Dorayama. o herói do Doraemon. A turma do Doraeminha. Seria alguma coisa assim, né? Se fosse no Brasil. Que legal, obrigado, viu? Vamos lá, Marina, agora é com você. Faz uma pergunta que eu faço uma resposta. Que tal? Não, eu acho que o livro tem uma coisa também. A gente estava falando da questão das lacunas, né? Que o cinema, que às vezes permite. E a tradução literária japonesa é uma coisa que a gente discute muitas vezes no clube. Tem esse aspecto, né? A literatura japonesa, ao ser traduzida, ela precisa ser completada. Algumas palavras que o leitor intui de maneira mais ou menos natural e que o tradutor precisa completar o serviço, né? E aí, falando um pouquinho da tradução, eu senti uma tradução muito fluida. Eu acho que a tradução fez esse trabalho de deixar uniforme, vamos dizer, de não deixar muitas lacunas, não deixa muito espaço, né, de interpretação. Eu não sei se vocês tiveram essa impressão também. O Takashi, que leu também no original, pode também nos dar uma ideia, mas não é uma prosa, vamos dizer, literariamente exigente, né? É uma prosa de bastante acessível, né? Porque ela tem muitas palavras novas, né? Uhum. E sempre, a cada página, você tem ali uma nota de rodapé da tradutora explicando que aquilo. Isso eu achei legal, porque não tenta fazer uma coisa meio, assim, fácil, vou dizer, sabe, tentando passar batido, entendeu? Cada coisa tem a sua explicação, e aí fala assim, é um tipo de macarrão japonês feito com farinha de trigo, sarraceno, servido, entendeu? A explicação sabe, não é simplificada, é uma coisa que é bem elaborada. E eu gostei, apesar de muitas vezes, quando tem muito, você fica querendo avançar na história, fica, que grande essa explicação. Eu acho que é importante ter, porque depois você, quando volta e quer, sabe, se aprofundar, você entende que realmente aquilo sem ter que recorrer ao Google, né? Não é bom isso? Só no livro, isso tá ótimo. É uma opção do tradutor, né? Porque o tradutor, o que ele faz? Quando ele tem uma acarajé, por exemplo, então, o cara está traduzindo um livro brasileiro no exterior, ele tem duas opções. Ou ele põe acarajé em itálico e puxa uma nota e explica aquilo, ou ele põe lá, bolinho de feijão. Né? Isso também pode, porque na verdade, muitas vezes, a descrição muito minuciosa desvia a atenção. Né? Vamos supor, uma discussão entre um casal, uma discussão amorosa, né? Um casal que está... Se você puxa ali uma nota e desvia do assunto, você perde o fio da meada. No entanto, eu acho que aqui tem uma questão central no livro, que a comida é central. Tanto que o título, muito legal saber disso que o Takashi falou, o título original seria Pasta de Feijão, né? Um livro que nada comercial seria se fosse chamado assim no Brasil ainda. A gente teria dificuldades, né? É o título do filme também, né? Em inglês, né? Não, você vê que nós somos tão criativos, né? Porque no inglês também é Sweet Beans.
Não, mas em japonês é an E no também. japonês, É. é que eu não falo japonês, né, gente? Perdoa Não, mas é que eu porque estava ele vendo falou... o título. Também não falo japonês, não. É porque, como ele falou que o título Então, do livro era e- an, eu percebi que também era em japonês. E no inglês eles respeitaram, né? Imagino que Sweet Beans seja a tradução de, né? Mas não é nada, não é muito sexy, né? Pasta de feijão, realmente. Ia Doce ser Tóquio arrasaram. Mas é uma bela sinceramente. imagem, né? O título do filme não acho muito bom, Sabor da Vida. É tão genérico que teve até um outro filme com o mesmo nome. Tá vendo? Você vê, então. Mas se aproxima um pouco mais do Ikigai que a Ana Lígia verdade. apontou, É né? verdade. Apesar de ser um pouco genérico, talvez ele seja mais fiel mesmo. Muito bom. Você quer participar? Quem você levantou a mão, é isso? Tem aqui, por favor, 5 minutos. A gente tem mais 5 minutos. E ainda temos que dar o nosso spoiler, né, Natasha? Do nosso próximo livro. Vai ser dado aqui? Eu não lembro mais qual é o Vamos livro. ver aqui no nosso grupo. Deu branco. Aliás, a exposição que a gente abriu é sobre o branco. Depois eu faço spoiler disso. Queremos saber. Mas você quer se apresentar? Você não frequenta o clube, né? Frequento. Ah, já há uns desculpe. 3 anos. Aliás, eu levei a Denise, levei a Penha, levei Ah, um monte de gente entendi. para lá. Enfim, o Takashi também, que eu gosto muito de escutar. Também. Eu queria falar assim, uma coisa que eu sou descendente japonês e tem uma coisa que Pode falar um pouquinho mais alto, por favor? Uma coisa que me chama a atenção assim no livro, na leitura de todos os livros que a gente tem feito, é essa coisa do minimalismo, porque são coisas muito simples que se aprofundam. Você pensar que a cultura, o alfabeto japonês veio da China, que é uma coisa tão assim over, cheia de cores vermelhas, de repente no Japão tudo é muito simples e profundo. Por exemplo, já estou lembrando por causa do doce. Todos os doces no Japão, eles são à base de arroz ou feijão e feijão. É diferente que aqui tem um doce com goiabada, um doce com carambola, com leite condensado. Tem várias descrições de doce aí que um é assim, o arroz é feito assim a massa e o recheio é o feijão azuki de outra maneira. São várias maneiras que, com pequena delicadeza, muda. É um outro doce. Então, essa coisa de minimalismo, inclusive, essa ideia que a gente não tem, talvez a gente, com idade, a gente comece a cultivar, que é a ideia de admirar umas coisas. Você nunca usa esse verbo. O que você vai fazer? Eu vou sair para admirar cerejeiras. Alguém fala isso? Talvez com a idade hoje eu faça um pouco, eu saia para admirar, contemplar, mas é uma coisa que não se usa. E lá se usa, é coisa bem normal. Não é o primeiro livro que a gente lê que tem essa contemplação, não é mesmo? Muito legal. Tá? Não, mas é que eu acho que é um pouco isso mesmo, que talvez sirva de inspiração para a gente, né? A gente conseguir se encantar com as pequenas coisas que estão ao nosso redor, sem que precise de nada muito grandioso para isso, né? Acho que é o que ela fala no livro e acho que é o que a gente vê muito no Japão em tantas frentes, nas cerejeiras também, sem dúvida, mas tem essa valorização mesmo das pequenas coisas, né? E a descrição da natureza nos livros japoneses é uma coisa que eu já percebi, muitas vezes é usada mesmo com essa função de um relógio, né? E a gente até publicou uma coisa na 451, já faz alguns anos, quando uma colaboradora nossa estava no Japão e ela fez uma crônica de Tóquio sobre a floração das cerejeiras, né? Esse grande momento, né, da cultura japonesa, que é compartilhado por todos e que inclusive ganhou um novo significado agora com a crise climática, né? Porque está se adiantando a floração e isso está sendo inclusive uma forma de marcar o avanço do aquecimento global. Os cientistas estão usando as cerejeiras do Japão como uma espécie de relógio, né? Então é incrível isso que acontece. E sobre essa questão filosófica, você fala até da simplicidade do doce de feijão, me fez pensar num livro que eu adoro citar nos nossos encontros, que é o livro do Tanizaki, chamado Em Louvor da Sombra, que ele fala da presença da cor negra na cultura japonesa, né? Por que todos os potinhos, as vasilhas, as coisas são escuros? Por que a penumbra é valorizada, enquanto no Ocidente a gente quer iluminar, quer pintar de branco, faz o banheiro todo branco, de louça branca.
No Japão, não, né? Você tem a opacidade a um valor, né? A própria papel de arroz. E aí eu fiquei pensando, o feijão azul, que ele menciona no livro, inclusive, e essa coisa do doce ser preto, né? Como tantas coisas na vida japonesa, né? É bonito isso. E você falou para eu falar alguma coisa? Eu pensei agora. Sim, por favor. Não, eu queria só destacar uma coisa como é importante, né, a cultura, né, como é importante a produção cultural de um país, porque eu fiquei voltando assim um pouco no tempo, pensando, por que eu tenho esse sonho de ir para o Japão há tanto tempo, né? Acho que desde criança, acho que de criança era mesmo, veio através da culinária e da minha amiga japonesa, que o pai dela cozinhava e tudo mais, e de ir na Liberdade, mas depois acho que veio através, eu acho que da literatura e também do cinema, né? Adolescente eu era muito fã do Kurosawa, depois do Yasushiro Ozu né, a cultura japonesa que me trouxe um pouco do Japão e que me fez ter essa vontade de ir lá. E aí lembrei de uma coisa que foi na Japan House, que eu levei meus sobrinhos, quando eles eram bem pequenininhos, para ver uma exposição da Yayoi Kusama. E aí eu me lembro que, enfim, ficaram fascinados, né, com a coisa das bolas e tal. E aí eu estava com uma blusa de bolinha e ela falou, essa blusa da Yayoi Kusama, titia. Então você vê que como é importante essa coisa, né, é isso, né, da arte, da cultura, da literatura, do cinema, na formação de uma identidade de um país, né? Então e aí falando da nossa própria cultura brasileira, né? Eu trabalho com cinema e eu sempre sou uma pessoa que em todo lugar que eu posso, eu sempre falo isso, né? A importância da gente produzir cinema no Brasil também, além claro, a importância da cultura como um todo, da nossa música, da nossa literatura, do nosso teatro, da nossa dança. Mas o cinema ele sofre um pouco mais num país como o Brasil, porque como a gente depende muito de políticas públicas para existir, a gente sempre tem esses ciclos que são interrompidos e depois muito difícil de ser retomados e tudo mais. Mas é isso, é a nossa cultura que forma a nossa identidade e que leva a nossa imagem para o resto do mundo, mas não somente isso, faz a gente se reconhecer como um país, como uma nação, né, e como parte de de um mesmo povo, né? O nosso brigadeiro está fazendo fama internacional, inclusive, pelo que eu sei, né? Tem gente até falando, o brigadeiro virou... Apesar do Jamie Oliver ter achado muito... O Jamie Oliver muito difamou, doce, né? Difamou o nosso brigadeiro, mas apanhou. Sobre o sentido da vida, chamado Brigadeiro. Legal, gente. Estamos chegando ao final aqui. Nós vamos agora dar os nossos spoilers. Primeiro eu queria perguntar para a Marina... bom, eu te ouvia todo dia, toda semana no rádio, no Cine Drops. Era uma delícia o seu quadro. E aí, infelizmente, a Rádio Eldorado está encerrada. Por onde a gente te encontra agora? O Cine Drops ele é difícil de replicar em outro lugar, porque ele tinha duas coisas, né? Primeiro, a música. O Cine Drops sempre era um filme... O mandamento do Cine Drops era, o filme pode até não ser tão bom, mas a música tem que ser excelente. E, às vezes, quando o filme era muito ruim, eu falava, gente, esse filme não vale a pena ver, não, mas, olha, vamos ver essa música que é maravilhosa. E tinha essa coisa aleatória, um pouco que é o anti-algoritmo, né? Então, você acessar algo... ou algo chegar em você que não está ali no radar que o seu algoritmo acha que é algo que você vai gostar. O rádio tem um pouco isso, né? A Eldorado tinha muito esse papel. Lamento demais também, né, que tenham deixado essa rádio tão histórica e fundamental para a nossa identidade paulistana, inclusive, desaparecer. Espero que ela volte um dia. Um dia não, em breve, espero, enfim. Mas como eu gosto muito de cinema, eu gosto de falar de cinema, eu tenho um podcast de cinema, que chama Nosso Podcast de Cinema, que a gente não conseguiu achar um nome melhor. Você vê que eu critico o título dos outros, mas eu mesma não sei dar título. Então, chama Nosso Podcast de Cinema, está em vários tocadores, e sou eu e o Gustavo, que é meu companheiro. Toda semana a gente fala de um filme ou de uma série, que pode ser que está em cartaz, pode ser antiga, isso é super variado. E eu estou dirigindo coisas, né? Então, agora fiz uma série para Netflix, que vai estrear em outubro, eu acho, chama 12 Signos de Valentina. 12 Signos? A gente estava falando de astrologia. Sim, astrologia.
Vou te denunciar. E tem um filme que eu fiz como atriz chamado Isabel, que também deve estrear no final do ano. É um filme que esse eu não escrevi nem dirigi, eu só participei como atriz, só, é bastante coisa. Mas, enfim, eu não dirigi nem escrevi. Chama Isabel. E acho que estou por aí, né, gente? Tem sempre o Instagram para conectar a gente. O trabalho da mais alta relevância que você fez recentemente foi a restauração do São Paulo S.A., que é o grande filme do seu pai. É um filme que fez 60 anos no ano passado. E, para quem não assistiu, é isso. É um filme de 65, né, que foi restaurado pela Film Foundation no ano passado. A Film Foundation é uma instituição do Martin Scorsese que tem esse olhar para o cinema do mundo, né? Eles restauram filmes que eles consideram que sejam importantes, né, para a gente entender, né, de onde a gente veio, porque eles têm essa consciência. E é engraçado porque foi a instituição do Martin Scorsese, mas quem pagou o restauro de São Paulo S.A. foi o George Lucas. Então você vê que os caras estão, eles são, isso, né? São pessoas que têm uma visão muito interessante, assim, né, do que é o cinema e não somente o cinema americano, né, da importância que os cinemas do mundo têm para nós todos. E o filme é isso, ele vira e mexe. Ele ficou em cartaz agora 10 semanas aqui em São Paulo, na verdade no Brasil todo, mas vira e mexe tem mais uma sessão, outra esporádica. É um lindo filme com Valmor Chagas, né? Valmor Chagas, Eva Vilma, Darlene Glória. E no ano que vem a gente vai ter o relançamento de mais um filme do meu pai, que também está fazendo 60 anos, sobre um caso terrível que aconteceu em Minas Gerais, que é o caso dos irmãos Naves, né, que são 2 irmãos que foram condenados, torturados e condenados por um crime que não aconteceu, um caso verídico que aconteceu em Araguari, Minas Gerais. No ano que vem, o caso faz 90 anos, e é um caso que até hoje atinge toda a cidade de Araguari, em Minas. Assim, muitas pessoas que lembram do caso, ou pessoas que depois participaram da feitura do filme, 30 anos depois. E é um caso que é sempre lembrado como um dos grandes erros judiciários que já aconteceram no Brasil, e no ano que vem a gente vai relançar esse filme também. Beleza, parabéns. Muito obrigado pela participação, viu, Marina? Obrigada pelo convite. Alegria ter você aqui. Obrigada. Natasha, vamos lá. Vocês vão direto daqui para Japan House, não, para assistir? Não, não, essa hora vai estar fechada. Às 6. Esse é o horário que você gosta de aparecer. Eu vou às tá 6 fechado. horas da Japan House na hora que está fechando. Mas o que temos para ver lá? 2 exposições novas. Uma a gente abriu faz umas 3 semanas, que é a continuação de uma exposição sobre marcenaria e carpintaria japonesa, focada sobretudo na técnica de encaixe, uma técnica super sofisticada e muito ligada à precisão, onde esses encaixes de madeira fazem com que estruturas grandes se comportem e se sustentem sem cola, sem prego, sem nada. E é incrível. E no térreo a gente inaugurou ontem, essa com curadoria minha, uma exposição sobre o branco. Então eu uso o branco, e não a sombra, desculpa. Eu uso o branco como simbólico para mostrar como a cultura japonesa é atenta aos detalhes e às sutilezas. Então, no Japão tem 19 tons de branco que são catalogados. E eu elenquei 4 núcleos, então 4 elementos, que são o sal, a neve, a seda e o papel, para falar desse viés. E tem 3 artistas contemporâneos que têm obras lá, artistas japoneses contemporâneos, então fica o convite. Quais são os tons de branco? Branco tofu, branco arroz? São super poéticos, não vou nem saber de cor, talvez alguém da minha equipe de curadoria aqui lembre, mas é assim, sei lá... O ovo que quebrou na brisa da janela. Da manhã. Ah, maravilhoso. Muito bem, mas, gente. Enfim, então vamos todos à Japan House. E aí eu vou avisar aqui qual é o nosso próximo clube. Para quem está aqui, marinheiro de primeira viagem, nós temos esse clube que se reúne toda a última quinta-feira do mês. Hoje é uma exceção. Última quinta-feira do mês. Nós estamos sempre juntos no Zoom. Tá? É só se inscrever lá na Japan House, tem o link. Gratuita, totalmente gratuita a participação, e a gente lê sempre um grande livro japonês traduzido no Brasil. Vai ser uma exceção o nosso próximo encontro, que não foi um livro escrito em japonês, porém é de um autor japonês, o grande Kazuo Ishiguro, que é Prêmio Nobel de Literatura, e a gente vai ler Não Me Abandone Jamais, na tradução da Beth Vieira. Então, o livro foi publicado pela Companhia das Letras, que está nos concedendo 25% de desconto para os participantes do nosso clube. É só colocar o cupom, não sei se vocês vão anotar aí, quem se inscrever vai receber
JHSP451 JUN 26. Enfim, é só pegar lá no site da Japan House ou da 451. E eu convido vocês também a seguir a nossa editoria especial de literatura japonesa na 451, que é feita com apoio da Japan House. Todo mês a gente está resenhando algum grande livro também que está saindo, falando de assuntos de cultura e literatura japonesa. Tem a newsletter também, que a gente também publica. E os nossos queridos encontros. Natasha, é uma grande honra ser seu parceiro. Eu precisava de um livro sobre a beleza de ter uma parceria como a que temos entre a Japan House e a 451. Eu queria agradecer a toda a equipe da Japan House que está aí. Queria pedir palmas também para a equipe da Japan House e da 451. É um projeto que nos dá muito orgulho. Então é isso. Ano que vem estamos aqui? Claro, é isso, sem né? dúvida. Beleza. Obrigado, Marina. Obrigado, Natasha. Obrigado a vocês. E seguimos em frente na Feira do Livro até domingo, tá? Então convido vocês a estar aqui de volta no feriadão. A partir das 10 da manhã já estamos aqui falando de livros, tá bom? Quem quiser conhecer a Estação Liberdade, tem um monte de livro japonês muito legal ali. Companhia das Letras também. Na Tinta da China tem lá o Tamiki Hara, né, que a gente publicou o livro sobre a bomba atômica, enfim. Literatura japonesa, a gente está cercado de bons livros aqui. Muito obrigado, gente. Até a próxima. Sejam todos e todas bem-vindos à Feira do Livro 2026. A Feira do Livro é uma realização da Associação 451, da Maré Produções Culturais e do Ministério da Cultura por meio da Lei Rouanet. Patrocínio: Mercado Livre, Motiva e Prefeitura de São Paulo na categoria Ouro. Itaú e Laranjinha Itaú na categoria Prata. Apoio: Pinheiro Neto Advogados, Instituto Ibirapitanga, Enjoei e Companhia das Letras. Parceria institucional: Livraria da Travessa, Mercado Livre Arena Pacaembu, SP Livro e Museu do Futebol, junto à Secretaria da Cultura, Economia e Indústria Criativas do Estado de São Paulo. Apoio institucional: Embaixada da França no Brasil, Instituto Camões, Arco Educação, Ministério das Relações Exteriores do Uruguai, Instituto Ramon Llull, Gráfica Viena, Chambril, Quiro, Frida e Mina, Inside by Meliá São Paulo e Higienópolis, Ernesto Tzurnik Advocacia, Ecoar, Arpa, Ovo e Bubu Restaurante. Parceria de mídia: 451, Folha de São Paulo, UOL, TV Brasil, Rádio Nacional, JC Deco, Piauí, Carta Capital, Mídia Ninja, Nexo, Gama e Publish News. Acompanhe a programação e cobertura completa da Feira do Livro 2026 no site da revista 451 e também nas nossas redes sociais @a Feira do Livro. Viva o livro brasileiro!